Não, para mim, assim, eu acho que rolou uma pressãozinha, assim, Fazer Ah, algo. porque assim, né? A gente, sei lá, né? Quando como eu fui sorteada antes, eu pensei, puxa vida, né? Eu tenho que é, dar uma atenção maior, assim, sabe? Tipo, desde a semana passada que eu sei que fui sorteada, nesse sentido, assim, sabe? Entendi, entendi. Eu já adorei o desenho. Você viu só? Eu pensei, né, por causa que eu tinha te dito lá que eu fazia os esquemas, né, de desenhar, né, quando eu tava no colégio, eu pensei, eu acho que eu vou para. E eu fiquei com aquela sensação lá que a Mari falou assim que vocês fazem a apresentação para vocês fixarem, né? Então, daí, gente, é isso. Posso começar? Pode, Pode? Então tá. manda ver. Então, ah, nesse capítulo aqui, eu só coloquei ali para ter uma referência, né, a parte anterior, né, porque a gente está na metade do capítulo, né, tem a obsessão pelo processo de decisão e não pelo tomador de decisão, né. Eu achei que ele ia continuar alguma coisa nesse sentido, mas não, né, ele já, quer dizer, né, não no sentido sobre o processo de decisão tão, né, no detalhe, mas ele traz um dos passos aqui que vai ajudar muito, são 9 passos para criar demonstração que maximizem as taxas de conversão. Então, essa é uma etapa que ele sugere, né, que o SDR faça, né, dentro do ciclo de vendas, que são free trials, né, são demonstrações sobre o seu produto, né, que ele serve tanto para dentro do atendimento do SDR em si, né, quanto para venda online, né, que não é necessariamente um SDR que estará ali acompanhando o processo de compras, né, na parte online. A impressão que eu tenho é que ele é muito assim do ganha-ganha, assim, sabe? Se fosse resumir, né, tudo isso, é você pensar em um processo que vai gerar esse ganha-ganha, que não vai ocupar muito tempo do seu cliente e que vai trazer o sucesso, né, para ele, né, com o seu produto, né? É essa a impressão que eu fiquei. Então, assim, o primeiro passo que ele fala é elabore a demonstração junto com o cliente e ajude a implantá-la, né? Então, é envolver o cliente, né, no processo para ele se sentir assim, sabe, engajado, né, envolvido, né? Ajude a executar a demonstração, né? Não só deixa ali e pronto, né? E vaza, né? Só manda ali e pronto, né? Segundo passo, esforce-se para compreender quais são as reais necessidades do cliente antes de começar. Então, compreenda, né? Quais são as reais necessidades, é por isso que você está atendendo ali o cliente, né? Esse é um dos objetivos, né, da SDR, né? E, né, aproveitando que ele traz também, né, para venda online, né? Então, no caso, né? O passo 3, combine com o cliente em que parte do processo de compra a demonstração deve entrar. Então, assim, você entender que isso faz parte do seu processo de vendas, né? Então, no caso do SDR, né, ali, né, principalmente, né? E já ficar com aquela pergunta, né? Qual que é o próximo passo depois da demonstração, né? Então, assim, é um processo. Então, tá, eu demonstrei, ele curtiu já, o que que eu faço já em seguida, né? Ou ele não curtiu, o que que eu faço, né? O passo 4. É melhor cuidar de alguns poucos problemas e talvez de um único, em vez de tentar resolver todos os problemas de todo mundo, né? Então, pensar assim, qual que seria a forma mais fácil de comprovar, né, o sucesso do seu produto, né? Então, eu coloquei ali começar com menos problemas, né, aumentando aos poucos, assim, abraçando outros problemas aos poucos, né? Mas o que eu senti ali é que você tem que dar conta, né? Então, é melhor você começar com um pouco, né? E ser efetivo e depois você ir vendo outros que você pode agregar, né? O sexto passo, crie algumas metas
para a demonstração. Então, assim, você demonstrar que você consegue. Eu vi que tem gente esperando para entrar no grupo. Eu não sei se eu tenho que admitir. Eu Não, já já liberei. liberei, Rô. Então tá bom. Já liberamos. Então, daí, assim, ele estava falando sobre as metas, então, que você está dando uma demonstração do seu produto, que o seu produto funciona. Então, de repente, colocar algumas metas que o seu produto, que você sabe que o seu produto pode cumprir, né, para aquela empresa, né? Então, daí ele colocou ali, né, no caso dele, metas de vendas, né, mas entender quais seriam essas metas dependendo do produto que você vende, né? E o passo 7 obtenha o compromisso do cliente com a demonstração. Então, você, assim, de novo, né, envolver ele, de fato, né, e, assim, agendar, né, mesmo a demonstração, né, para que ele não tenha, eu me marcou essa frase, assim, só porque concorda não significa que ele fará, né, então, tipo, ele fala assim, você fala, vamos fazer a demonstração, ele, vamos, e, tipo, e deixa, né, e então, assim, a gente, né, fazer tudo bem, assim, bem amarradinho, né, para que isso de fato ocorra, né. E o oitavo passo, simplifique o processo de demonstração. Então, assim, simplificar tanto, né, deixar de repente o passo a passo, né, deixar tão mastigadinho que ele não precisa nem pensar. Assim, sabe, ele não precisa pensar muito, como, né, as meninas dizem, pensar dói, então fazer de uma forma bem easy, assim, para o cara, né, conseguir se envolver bem, né. E o passo 9, então, nivele as expectativas. Então, da mesma forma, assim, que ele... eu acho que ele tinha dito antes, né, sobre... eu não sei se eu pulei o passo 5, que ele fala do... Defina claramente com o cliente o que significa uma demonstração bem-sucedida. Para mim, eu achei parecido com esse passo 9, né? Que é você alinhar as expectativas, né? Então, assim, falando desses dois passos, então, né? O que é deixar bem claro, assim, olha, para mim o sucesso é esse, né? E às vezes para ele ou para o cliente é outro, né? Então, assim, você alinhar com ele. Então, olha, para mim, a expectativa dessa demonstração, né, é essa, que você consiga implementar, que você consiga ter esses resultados, tal, e o cliente, entender do cliente também, né, qual que é a expectativa dele, né, e você, enfim, né, acho que no momento que você fala, você já começa a limar, talvez, uma expectativa extra que ele tenha, só com produto full, enfim, né, sempre bom alinhar, né, antes. E então, assim, para mim, essa frase que ele colocou no meio é o que resume também um pouco de todo esse processo, que é a demonstração só terá sucesso se agregar valor para o cliente e ele perceber isso, né? Então, perceber na medida certa, né? Enfim, né? E ele perceber, assim, esse valor, porque, enfim, a demonstração é para isso, né? Senão nem faria, né? E daí, deixa aqui. Um processo de vendas de 3 horas e 15 minutos, né? Que ele já é a próxima parte, né? Então ele sugere que você ele já dá um passo a passo, né? De quanto tempo que você deve gastar, né? Que o SDR, né, deve gastar. Então nem que eu entendi, nem menos nem mais, né? E eu acho que o legal é que você se você já tem um processo anterior, você vê se o SDR ele está gastando muito tempo, um tempo às vezes demasiado, assim, com o cliente, né? Então, tudo isso, assim, é para você evitar ligações vazias e ineficientes, assim, né? Pelo que eu percebi, né? Então, ele, com esse processo, né, o SDR vai saber classificar, né, qualificar, né, o cliente, entender quem que é o tomador de decisão e criar essa visão comum, né, do seu produto com o cliente, né. Então, na primeira etapa, só leva 15 minutos, né, e entender se esse cliente é uma perda de tempo, né. Só que eu penso assim, né, se você está
no livro inteiro falando sobre esse equilíbrio entre você e o cliente, eu acho que você tem que pensar se isso é uma perda de tempo para você e se isso é uma perda de tempo para o cliente também, né? Então, entender se o processo, né? Eu já coloquei aqui se o processo é compatível, sei que ele fala isso depois, né? Mas você entender, então, de se o seu produto de fato vai conseguir ajudar aquela empresa ou não, né? Às vezes, né, como já foi dito antes, né? Às vezes já tem um outro sistema, já tem uma pessoa, enfim, eles não estão abertos a isso, né? Então, você entender se isso vai ser, se você, as próximas 3 horas, se vão ser uma perda de tempo para os dois, né? Assim, né? Isso que eu penso, né? Segunda etapa, leva 1 hora, é uma ligação de qualificação, é o Discovery Call que ele fala, né? Eu coloquei que é com o time de suprimentos, né? Que era lá onde eu trabalhava, era o time de suprimentos que cuidava desse contato com os fornecedores, né? Então, sempre quando às vezes a gente era o pessoal os fornecedores entravam em contato com a gente, né, do marketing diretamente, né, tinha que passar por essa etapa, né, dos suprimentos, né, então eu entendi que é essa etapa, né, que você vai conversar ali com o pessoal que cuida de novos fornecedores da empresa para ver se você está, né, às vezes qualificado e alinhar também algumas coisas, né, entre a empresa, entre processos da empresa, né, e o seu, né. Então, e a ideia é que com essa reunião você consiga marcar uma reunião com as pessoas chaves, né, da decisão, né, que às vezes envolvem de novo, né, por exemplo, o suprimento está falando contigo, mas vai envolver agora o gerente do marketing, alguma coisa nesse sentido, né. Então, e seja confiante no processo, né, então, assim, ser confiante no processo é ser confiante na solução que o seu processo pode causar, né, naquela empresa, né? É isso que eu entendi, né? Então, o terceiro passo levaria 2 horas e é uma reunião de trabalho, né? E que ele chama assim, né? E eu achei legal o jeito que ele chamou por causa que eu entendi que nesse sentido de devemos trabalhar juntos, assim, né, e que a gente faz uma cocriação com o cliente, né, e também achei interessante que ele fala assim, falar a linguagem deles, assim, sabe, resumindo, assim, né, então é tipo assim, você adaptar algumas coisas, algumas palavras que você já usa, né, para palavras que eles usam, sabe, para você começar a gerar aqueles gatilhos, assim, e a pessoa começar a entender isso, assim, nossa, realmente isso se encaixa né, nessa etapa do processo, se encaixa com esse time, com esse problema, enfim, né, você vai começando a se encaixar, se inserir ali neles, né, então fazer que ele fala cocriação, né, em um white canvas, assim, sabe? Então, isso eu achei legal, assim, sabe? Que você vai, de fato, né, se inserindo ali, né, neles, né? E ele fala assim, eu acho que na etapa 2, que ele fala assim, para você entender se você tem que descartar o cliente, assim. Então, eu acho que, assim, cada etapa, né, na verdade, você tem que entender se você, da mesma forma que você quer levar o cliente adiante, né, para o executivo de contas, eu acho que entender se, acho que, pelo que eu entendo, com a mesma força, quase, você entender se você pode descartar aquele cliente, né? Então, você ter esse equilíbrio no pensamento, assim, que às vezes o SDR está ansioso para levar um cliente para o executivo de contas, mas ele tem que estar bem ciente se ele deve descartar, né, o cliente a cada etapa, porque é perda de tempo, né? Então você levar o cara para uma reunião de 2 horas ali, né, tipo, sendo que não seria necessário, que você vê que vai despender tempo, né, de ambos, eu acho que não é o caso, tem que estar atento a isso, né? E já seguindo, né, adiante, né, achei essa frase assim, né, também, né, interessante, né, grandes vendedores identificam as reais necessidades que se escondem atrás dos desejos dos clientes, né, então eu lembrei eu não sei se vocês já ouviram falar dos 5 porquês, né, e então, assim, você tem uma vontade ali, né, você fala, por que você tem essa vontade, né, por causa disso, isso, aquilo, então, mas por quê? Daí você vai chegando, assim, com mais profundidade
profundidade e a intenção é que você chegue ali na raiz do problema, né? Para você entender de fato, né? Que às vezes ele fala assim o que ele quer e você vai ficar numa parte muito superficial, né? E quando você começa a entender qual que é o problema real, aí você pega, né? Nossa, você pega em cheio, assim, no problema que eles estão tendo, né? Que provavelmente quando você chegar nessa causa real, você vai acabar resolvendo até mais de um problema, né? Agora parando para pensar, né? E ele fala para você fazer simulações, né, regulares com a equipe para eles melhorarem, né, essa habilidade. E daí, então, a próxima... Opa. Aqui, então, dando continuidade, então, ele fala assim, os clientes devem merecer a proposta, né? Só que daí eu entendo, de novo, em todo esse contexto, né? Eu acho que seria muito mais legal a gente entender se eles querem a proposta. E você entender que você, né? Ele fala da proposta prematura, assim, né? Que ele é uma perda de tempo, é uma perda de esforços, né? De dinheiro, né? Enfim, né? Porque você acaba, né, sei lá, você acaba se precipitando demais e não, sabe, você tem que dar o gostinho e deixar que ele venha e peça a proposta para você, né? Então, eu coloquei ali as duas pessoas andando assim, as duas têm que dar esse passo, né, nessa direção, assim, né? Então, deixar que ele também, o cliente também dê esse passo, né? Então, na proposta, assim, você entender que se o escopo ele está de acordo com o que eles precisam, né? Então converse e entenda isso, né? Converse com quem for preciso. Então, se essa pessoa que você está conversando não é, então quem que seria e tentar entender até você chegar, né, nessa pessoa e entender se o seu processo de fato vai ajudar, né? Então, assim, ele recusou a proposta, então talvez, né, talvez não, o que ele sugere é entender se ele de fato seria um bom cliente, né, ou se foi você que não conseguiu provar o valor, né, você pensa, puxa, não, mas esse é realmente o cliente ideal, né, e o que eu falhei, então, nesse processo que ele não conseguiu entender, eu sei que tem valor para essa empresa, o meu produto tem esse valor para eles, e por que eles não entenderam, né, isso, né, e e daí, se ele aceitou a proposta, né, também, né, você tem que estar preparado, né, se ele aceitar, né, então, entender com a pessoa-chave, né, como solucionar os problemas dele, de fato, né, que você já está caminhando, assim, para um passo mais profundo ali dentro deles, né, e, e gerar uma proposta mais adequada, então, né, à realidade, ao que eles estão passando, né. E daí, já finalizando aqui, enfim, né, daí ele fala assim dessa balança, né, de novo, né, do ganha-ganha, né, você ter esse equilíbrio, né, porque eu acho que hoje ou nos processos antigos, né, acaba muito pendendo para só tudo para o cliente, né, e acaba ficando muito pesado para você, né, para o vendedor, né. E não, isso tem que estar equilibrado, né? E eu acredito que todo esse processo deixa mais equilibrado, né? E daí ele finaliza com a boa pergunta por telefone, né? Então, de novo, né, que ele já tinha dito, né? Te peguei numa hora ruim, né? Então, assim, oi, sou Rosana, né? Sou né? Eu vendo tal produto, né? E a propósito, te peguei numa hora ruim. Então, você com isso, são para ligações não agendadas, né? E com isso você já começa a definir o tom, né, ali, né, da conversa, né? Porque você aumenta a receptividade da pessoa, né? E você reduz esse desconforto, né, que gera uma ligação de vendas, né? Porque nunca é uma boa hora, né, para você vender, né, algo para alguém, assim, no sentido, a pessoa está ali trabalhando, ali, está concentrada, puxa vida, né, uma boa hora mesmo não é, né, então, melhor você perguntar se pegou numa hora ruim, porque ele vai pensar, puxa vida, ruim, eu já tive piores, assim, sei lá, né, e daí ele pensa, boa hora não é, né, então é melhor você falar, te peguei numa hora ruim, né, e, puxa vida, né,
agora realmente tá complicado. Então tá, então que dia que seria bom para você? Você tá com essa agenda aí, sim, né, para eu saber se, né, para você ver, né, que dia que seria bom para você, né? Então, acho que com isso, de forma delicada, você consegue já agendar, né, uma conversa assim com, né, que o cara, né, que a pessoa, né, vai ter que estar mais disposta, né, a você, disponível. É isso. Não sei se fechei, tentei ser a mais breve possível, mas... Muito bom. Posso complementar, principalmente naquela parte da demonstração, quando a gente estava falando de processo de SDR, lá atrás, a gente falou que existem empresas que aplicam de uma maneira sensacional e existem empresas que aplicam a mesma teoria, mas às vezes é de um jeito totalmente diferente. Eu acho que isso é válido também para as demonstrações. Eu não sei se vocês têm essa sensação também. Esse entender o que você realmente está fazendo com aquela pessoa. Por exemplo, a gente já contratou sistema de gestão que a pessoa ia demorar no mínimo 3 horas demonstrando aquilo para a gente vai falando, não, tudo bem, eu sei essa teoria. Não, tudo bem, eu sei. Então, o despreparo das pessoas quando elas preparam essa reunião de demonstração, também eu acho que vem muito ao encontro do que ele falou tudo ali. Realmente, pense qual é o seu objetivo com aquilo. Da mesma maneira que a gente teve demonstrações maravilhosas que no final da demonstração, não, tudo bem, eu contrato. Então, como eu acho que é um equilíbrio, como a gente falou lá no início, quando a gente estava discutindo sobre a SDR, como existem empresas que aplicam a teoria e fazem realmente o cliente brilhar, e o cliente, né? Não é nem o produto, o cliente se identifica e brilha, e existem empresas que não aplicam a mesma teoria, mas não dão certo, né? Como algumas práticas caem pela janela. O Chá fala muito isso, né, Chá? Que a teoria é linda, quero ver você colocar em prática. Teoria na prática é outra. É isso que eu pensei, né? Oi, pode falar. Não, desculpa, pode concluir. Não, eu não só ia, só ia complementar. Eu acho que isso que a Mari colocou, eu acho que é bem importante, porque a hora que você vai para a demonstração, você tem que ter conhecido o seu cliente suficiente para entender o que ele precisa e apresentar o que ele precisa. Existe uma frase que falaram uma vez para mim que nunca mais saiu. Informação como que é? Informação dada que não foi solicitada tem valor zero, né? Então, na demonstração é um cuidado que tem que tomar muito grande. E aí, quando ele coloca ali que você falou, não entendi muito bem, ou você fez uma observação ali, eu acho que tem 2 pontos aí, não sei, é a minha opinião. Existe o ponto da equipe, quando você recebe o não, que deve ser avaliado o porquê foi esse não, onde errou, o que pode ser melhorado. E como eu sou comercial, existe a interiorização. Quem leva o não, leva para si, carrega esse fardo. Né? E quando ele põe lá que precisa ver se esse não foi para você, né, ou foi para o cliente, eu acho que quando você vai para uma apresentação, você tem que entender, sim, será que esse cara me merece como vendedor? Tá? Será que esse cara merece meu produto? Será que esse cara merece isso? Porque se você recebe um não, você não pode jogar para você. Isso é uma questão que eu levo muito comigo, porque eu somatizo muito. Se eu levo um não, cara, parece que as coisas vão de mal a pior o resto do meu dia e a semana. Se eu levo um sim, é o que eu falo. A busca do sim de um fechamento de negócio, ele te leva ao êxtase e te leva ao próximo, e ao próximo, ao próximo, sabe? Então, eu acho que tem 2 vertentes aí, que é assim, da empresa, de você avaliar o que foi errado, o que pode ser melhorado, e o do comercial mesmo, do cara ali, do SDR, que não pode interiorizar, e tem que entender que talvez não fosse realmente o produto para aquela empresa, errei em algum momento e não é para ele, né? Tem que entender isso, senão as coisas não vão. Será que eu fui claro, consegui expressar? E eu acho assim, sabe, também, eu pensando nisso, assim, eu lembrei muito
até acho que comentei com a Aline, né, que uma vez o Joseph, né, entrou em contato comigo quando ele estava começando a Conquer, e quando eu estava lá na Positivo, sabe? E só que daí ele levou um não do marketing, né? Enfim, né? Porque não tinha nada a ver com marketing, daí esse que é o negócio, sabe? Não tinha nada a ver com marketing, e eu vejo que eu não soube orientar que seria o RH. E então eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? Se ele tivesse talvez tentado falar com o RH, ele teria tido sucesso, né? E ele conversou com a pessoa errada. Eu fui a pessoa errada para ele, assim, sabe? Então, enfim, né? Eu acho que o não também tem esse lado, sabe, da empresa. Eu acho que não, mas eu conversei com a pessoa certa, sabe? Tipo, de repente pensar nisso, assim, sabe? Como que são, entender como que são os processos da empresa. Eu não sei se todas as empresas são iguais, mas, por exemplo, a parte dele, com certeza seria o RH, na minha visão, né? Então, tentar, eu acho que também uma outra, com outra pessoa, né? Se não deu certo, né? Isso que outro departamento, né? No caso, né? Eu fiquei pensando assim, né? Também. Então, eu não sei se esse negócio que vocês estavam falando também, né? Até anotei aqui nessa parte do diagnóstico prévio, assim, né? Mais ou menos, né? Antes de você fazer a demonstração, né? Então, e assim, eu penso que ele não falou em qual etapa, e eu fiquei pensando se eu achei que ele ia falar, né? Em qual das 3 etapas ali que ele fala em seguir, né? A seguir, né, do processo de vendas, né? Do SDR, em qual das etapas que entraria a demonstração, né? Mas eu entendo que seria na segunda, né? Então, eu não sei, né? Eu acho que faltou ele falar, né? Mas porque ali daí no primeiro passo, que são os 15 primeiros minutos, você consegue entender daí já um pouco mais da empresa, se Será serve o que não seu depende do produto ou não, né? produto também, isso? O momento certo de fazer uma apresentação depende do produto, Pode ser, entendeu? né? Às vezes Eu nem acho precisa de que sim. demonstração. Eu acho que depende do produto, depende do serviço. Do mesmo jeito que você deixar, assista a demonstração aberta, também eu não sei se é uma excelente solução, entendeu? Fala, Rô. Uhum. Só para te responder, primeiro, Rô, parabéns pela apresentação, adorei. Eu Obrigada. adoro papel, adoro o esquema, adoro o desenho, faz muito sentido para mim. Queria te parabenizar. Só te respondendo essa última pergunta da demonstração, no processo que ele traz, entra no executivo de contas, depois que fez toda uma qualificação do lead, depois que fez toda uma descoberta das necessidades daquele cliente. Então, a gente consegue entrar com uma demonstração com esse diagnóstico já feito. Ele já está na minha lista de cliente ideal, eu já sei qual que é a necessidade dele, eu já sei ir no buraco certo, eu já sei falar o que ele precisa. E posso complementar sobre... Eu estava esperando a Mariana falar, Rosiane, complemente. Mas, enfim, eu venho de uma empresa que a base do nosso negócio era demonstração. Total, assim, o foco era demonstre, tipo, e hoje, vendo como era e como eu fazia, não é uma questão de certo ou errado, vou falar de mim, né? Da minha percepção, até porque a empresa é uma multinacional, está em mais de 40 países, então ela faz certo, né? Então não estaria. Mas, enfim, eu não qualificava antes para poder demonstrar. Então, eu perdia o meu tempo. Então, era um desafio. Só que a demonstração, ela é fundamental. Eu acredito que hoje ela é necessária. E nesse momento que a gente está vivendo hoje, eu acredito que é mais do que uma demonstração, é proporcionar uma experiência para a pessoa. Uma experiência que a gente consegue, e eu vou falar sim, porque até hoje eu continuo vendendo produtos físicos, né? Porque para quem sabe aqui, vendo serviços, e cada vez mais, e hoje está mais forte em mim, de proporcionar uma experiência para a pessoa. E onde eu quero chegar do físico e do produto-serviço, né? Que eu consigo fazer
online, porque se a gente tem essa realidade hoje, que é mais prática, mais rápida, online, se é o produto físico, eu vou dar eu vou criar alguma alternativa para que esse produto físico demonstrativo chegue até o meu cliente, a minha cliente, e eu possa fazer online, ou até mesmo como eu já falei com você, né, Rô? Eu falei assim, você prefere online ou presencial? Hoje a gente já está tendo até essa possibilidade, só que particularmente, e eu falo, a sua resposta foi certa, vamos fazer online, né? Porque esse é o novo processo, eu acredito nisso, eu acho que a gente não perde por todas as experiências que eu, como cliente, venho vivendo do online. E só complementando esses 9 passos da demonstração e o conteúdo na sequência, entra o que o Juninho falou, do não ali, né? No processo da demonstração, receber um não é bem delicado mesmo. Mais uma vez, eu sinto o que você sente, Juninho, eu sei como você se sente, porque o não é algo muito... A gente era muito treinado para isso. Tipo assim, o não não é para você. O não é para a oportunidade, o não é para o produto, o não é para o serviço. Só que é difícil. A gente quer comercial extremamente relacionamento. Então, quando a gente recebe um não, e depende de como é o não, acaba assim... dando aquela né, baixa. Mas... volto àquilo que eu falei, né? Nesse processo de demonstração. Se eu já qualifiquei a pessoa que eu quero falar, se eu já sei que tem uma conexão, eu quero sempre falar muito disso, né? Falei com a equipe na segunda-feira sobre isso, onde eu apresentei o material que a gente está construindo de vendas, que eu já sinto uma conexão, vai fazer muito mais sentido. E pode ser que no momento ali não faça um fechamento como nós queremos, de um produto ou serviço, mas conectou. O cliente ainda não é o meu cliente, o cliente ainda não fechou. Se ele ainda não fechou, por que ele ainda não fechou? Mas aí ele já pode me dar um feedback da demonstração, da experiência que a gente teve, e eu também acredito que as conexões elas vão se multiplicando. Se ele não fechou, quem que ele pode falar de mim, da empresa, que possa fechar agora? Eu acredito fielmente nessas possibilidades também. E esses passos de demonstração são muito importantes, eles precisam estar sempre bem estabelecidos, ele traz aqui muito bem. Sobre o tempo que ele fala lá, né, 15 minutos, né? Eu acredito que sim, nós como comerciais, a gente precisa estar consciente disso, extremamente consciente do tempo, porque, como eu disse, numa experiência passada, eu sei que eu perdi muito tempo, mas foi por falta de organização, de entender, de não qualificar, de não entender. Só que eu acho isso muito relativo, né? Muito relativo. Então, não é uma regra. Eu não encaro como uma regra. Não sei vocês, que já, né, quem tem experiência em relacionamentos, eu não quero, e eu não quero encarar como uma regra. Tipo assim, você vai ter que trabalhar, né, 3 horas dentro disso. Eu acho que não, acredito que não, que cada um vai me dar resultados flexíveis. Obviamente, eu trabalho com um limite. Vou ficar 3 dias com a pessoa, não é isso. Obviamente, eu trabalho com um limite, mas eu acho que ele é flexível. E um ponto, só para finalizar, que eu queria concluir, que isso já vem me dando um certo desconforto por memórias passadas. Como a Mari já disse também, eu fui treinada num sistema de vendas estadunidenses. Eu acredito que é uma cultura muito diferente, é um sistema de venda muito diferente. Como eu disse também, que dá certo, e está dando certo, enfim. Só que eu vejo hoje que é diferente, em alguns pontos não fazem sentido. Então, também a gente tem aqui o Aaron, que é, né, dessa cultura que é diferente da nossa. Quando ele traz aquela pergunta, te liguei numa... Eu não conectei... Eu não conectei tanto com a pergunta que eu até esqueci. Não te liguei numa boa hora? Você não está numa boa hora ruim? Te liguei numa hora ruim? Não me soa positivo. Desde quando eu vi isso eu sei a intenção. Ela é extremamente positiva. A intenção por trás da frase, dessa ação, assim, de te ligar, porque
você consegue falar 1 minuto comigo, né? Por trás de tudo, né? Você pode falar 1 minuto, a gente pode conversar, tudo bem para você agora, nesse momento? Eu entendo essa intenção por trás dessa fala. Mas desde então, eu pensei sobre, e eu não gosto dessa frase desse jeito. Eu já pensei, será que foi a tradução? Porque a gente tem que pensar Eu também nisso fiquei pensando a mesma coisa. Eu pensei, será que essa tradução que ficou estranha? Sim, Porque a gente não está sim. acostumada a falar isso, né? Entendem agora a questão da cultura? Tipo, eu acredito que isso eu sinto que isso assusta nós brasileiros, assim, a gente é mais caloroso e a gente dá as mentirinhas, né? Tipo, não precisa ser tão direto dessa forma. Te liguei numa hora ruim, então eu já sei que tá uma hora ruim, porque tudo é uma hora ruim, tipo, e para mim piorou ainda, né? Ficou ainda pior, porque, enfim, vai os meus valores. Mas eu sinto que é necessário criar uma nova frase. Até tinha anotado algumas sugestões, mas, por exemplo, entre nós, agentes, superagentes da agência, o que a gente vai criar que seja uma comunicação que tenha essa intenção, mas que talvez não seja dessa forma. Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou falando, mas desde quando eu li, me incomodou muito essa frase. Essa frase voltou agora no final. Eu só queria pontuar isso. Não, eu também achei, desde o começo que eu também achei meio esquisita essa frase, assim, né? Eu pensei, bom, né? Ele tá falando, de né? vendas eu não entendo, né? Então, nossa, o que eu vou falar, né? Ou seja, quem é de vendas, que sou eu, tipo, me assustei, tipo, aí vai, gente, vou falar isso, não. Não, não, esse negócio da frase eu também acho, não, eu fiquei, e da outra vez também, eu fiquei pensando, será que a tradução que foi errada? Será que eles teriam uma outra frase, né, que a gente está mais acostumado, assim, né, que cairia melhor, né, para a gente falar. E você estava falando da demonstração, né, que seria o executivo de vendas, né, que faria e realmente é o que eu tinha pensado, sabe? Só que ele até depois eu fui reler, ele falou que é o SDR. Eu pensei assim, cara, se o SDR faz tudo isso, o que o executivo de vendas faz? Eu fiquei pensando, tipo, só relacionamento, cara, né? Porque eu não preciso fazer mais nada, né? Então, tipo... Ao fechar. As experiências que eu tive foram com o closer, foi com o executivo, não foram com o SDR. Pois é. Eu acho, cara, que é aquilo que a gente estava falando, depende do produto, eu acho, que depende muito. Às vezes depende do timing. Eu vou andar, por exemplo, com um showroom móvel. Talvez não tenha o time de esperar o executivo. É a minha opinião. Eu sou muito como o Chafi, assim. Eu acho que tudo que a Rô falou, a gente vem de uma indústria comercial muito, muito forte. E o que eu vi de diferente na Rô, principalmente em mim, são mercados idênticos, e a Rô ela tem uma habilidade muito grande de fazer demonstração. E o que eu aprendi muito com a Rô nessa questão da demonstração. E eu sou muito agressivo, sempre fui muito agressivo na venda. E mesmo lendo o livro, eu tive uma segunda chance trazendo da teoria para a prática, tá? Essa semana, Chá, para você ver aí na teoria, né? E como as coisas funcionam ou não funcionam. Você dá o certo ou errado, como a Rô falou, se você quiser, porque você quiser, mas você tem que ter seu objetivo. Eu tive uma segunda chance com o dono de uma construtora. Eu vendo serviço. Fui até um apartamento. Não tinha como fazer demonstração. Por quê? Não faz sentido eu fazer uma demonstração para ele de um produto. O serviço é o mesmo, mas o produto é diferente. Então, um produto que eu vou implantar numa obra de 300 unidades é diferente de uma unidade. Então, não vale como uma demonstração. Não vale. Eu tenho que entregar para ele como se fosse um produto final daquela unidade. O que eu entendi? Fui até o dono, não conhecia, etc. O que você quer? Valorizar o seu imóvel. Beleza. Então, é isso que eu tenho que entregar para ele. Independente do produto. Né? A experiência não vai ser a utilização do meu serviço, mas vai ser o resultado, a margem dele
na revenda daquele imóvel, tá? Só que eu fui a primeira vez, saí de lá sem uma resposta e me enrolou o dono da empresa. Ou seja, Rô, aquela sua pergunta lá atrás, com quem eu tenho, como que eu chego, como que eu subo? Eu cheguei num nível mais alto, como que eu ia retomar? Tive a segunda oportunidade. Fui no imóvel, conversei com ele, falei de valores, etc. Eu estava indo embora, o que a Rô falou, meu tempo, cara, se não é ele, próximo. Chafi, tudo que o livro fala para não fazer, eu falei, amigão, você tá com medo do quê? Olha a agressividade direto, né? Você tá com medo do quê? Não tô com medo. Falei, então tá, então amanhã eu venho aqui tirar as medidas e vou implantar o sistema, tudo bem? Tudo bem. Cara, eu não vou entrar de novo em valores, não vou entrar em nada, né? Não vou pedir para fazer a demonstração para ele ver depois como ficou. Não, o que ele quer é aumentar a margem dele. O que eu tenho que fazer agora? Estudar o mercado, quanto que ele está vendendo a unidade ali, sugerir para ele o valor aproximado para ele fazer a venda, etc, etc. Então, assim, tem coisas que eu entendo que a gente lê realmente e a gente tem que trazer para a gente. Essa frase que a Rô falou, eu também fui treinado para ser positivo, né? Nessa questão de quando você impacta o cara, você já está falando para ele, cara, te liguei numa hora ruim, é tudo que ele quer ouvir, ligou. Pô, não quero, né? Ô, Ju, não, desculpa, termina. Pode falar. Fala, termina. Fala. Agora eu não vou falar, vou até me mutar. Não, só rapidinho, tentar ser rapidinho, até porque já está quase lá. Uma passagem aí que em cima de um pouco de que cada um falou, tá? Primeiro, Rô, parabéns, achei muito legal os desenhinhos, a apresentação manual. Vou pensar em trazer os desenhos do ócio criativo aqui, adaptar para quem conhece os desenhos do ócio criativo. Quem não conhece, em uma hora eu mostro para vocês, tá? Entendedores pela reação da Carla, gostou da ideia. Entendedores entenderão isso. Achei bem legal a apresentação. Concordo com o que a Rosiane falou também em relação ao prazo, mas é aquilo, aos tempos, né, que não é regra, mas é aquilo que eu sempre falei, até o Ju e a Cá também comentaram, né, a Mari, né, na verdade, que a teoria na prática é outra, mas é aquilo que eu sempre, desde o início, desde o primeiro livro que a gente deu, eu sempre falei que o livro, ele traz, até a resposta que eu dei para a Rô, que o livro ele traz um padrão e a gente adapta de acordo com a necessidade de cada um. Então, dessa questão do prazo, o único que eu achei mais importante são os 15 minutos primeiros para você descobrir se aquele cliente faz sentido para o seu produto e vice-versa. Esse é o que eu achei principal. Depois, nas 3 horas, se você conseguir fazer em meia hora, perfeito. Se das 3 horas isso levar 10, perfeito, desde que o negócio saia. Tá? Então, essa é a questão das adaptações. Sobre a frase lá, te peguei numa boa hora, ou numa hora ruim, né? Eu acho que não é tradução, porque eu já vi isso em outras situações, em outros livros, em outros artigos, enfim. Então, talvez seja uma expressão usada lá fora, não é questão de tradução, é questão de cultura e expressão. É uma expressão usada lá fora que lá funciona, aqui não. Tá? Então, assim, as ligações que eu recebo semanalmente das empresas de cartão, empresas de telefonia, etc., você pode falar agora? Você tem 1 minuto? Eu nunca tenho esse minuto, mas por conveniência minha, eu posso estar assistindo televisão. Falo, não, estou numa reunião, estou entrando numa reunião, eu estou dirigindo, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Porque eu não quero atender, não tem interesse, é sempre as mesmas coisas. Mas aí eles falam o que o livro sugere. Qual que é o melhor horário para te ligar? E são sempre horários esdrúxulos que eu não vou atender. Na sequência, eu desligo, já bloqueio aquele número, eles vão tentando de novo e eu vou fazendo a mesma técnica, bloqueando todos os números. Eu devo ter mais número bloqueado do que contato do meu celular, inclusive, por conta disso. Então, desse pessoal, está todo mundo bloqueado. Então, assim, eu acho que não é questão de tradução, mas sim de cultura mesmo, de expressão que usada lá fora, ela faz sentido, mas que realmente a nossa cultura já é diferente. Aquilo que a Rô falou, a gente é mais caloroso. Não sei uma frase que poderia deixar o coração mais quentinho sem ser agressivo, mas a gente pode pensar para os superagentes agir aí uma melhor maneira de fazer isso. E só uma última coisa, aquilo que o Ju falou, na verdade foram duas sim, que fazem sentido.
A primeira é que a gente leva para si o não, tá? Isso é real, né? Machuca, dói, principalmente quem está ali. Eu nunca fui muito da área comercial, nunca fui muito da linha de frente, nunca gostei disso, na verdade, o pessoal da G sabe disso, a K principalmente, desde o início ali, eu sempre deixei muito claro isso daí, tá? Desde a primeira vez que ela me chamou lá, 3 anos atrás, falei, cara, se você está me chamando para fazer isso, eu não sou a pessoa certa. Então, essa consciência tranquila eu tenho. Só que também, Ju, aquilo que você falou, tem uma frase que você vai entender, principalmente você vai entender, que você não está no momento certo para o meu produto. Essa é uma frase que, para mim, soa um pouco pedante. Fala assim, quer dizer que o meu produto, ele é perfeito para todo mundo e a pessoa que não está receptiva para ele. Não é que o meu produto não sirva para ela, meu produto serve para ela, porém, é ela que não está no momento certo. Então, esse é um cuidado que assim, até dentro dessa conversa que eu comecei a pensar, para justamente que não soe dessa maneira uma abordagem de vendas, tá? Para que não soe que o meu produto ele é perfeito, ele se encaixa para qualquer pessoa do mundo, mas que essas pessoas no mundo não estão preparadas para receber meu produto. Então, esse ajuste, né, que talvez tenha que ser feito. E só uma última coisa, com relação ao livro, quando eu estava lendo o livro lá, de identificar o cliente, identificar o que ele precisa e tal, aí eu já fiz um link direto com o Modum, né? Eu brinquei com a K ontem, o filho adotivo, ele tem várias funcionalidades, né? Você vai montar a sua rotina, você vai ter os vídeos sobre vários assuntos, você vai ter o seu financeiro, enfim, ele tem várias funcionalidades. Não adianta chegar e mostrar tudo que ele faz. Porque, de repente, tudo que ele faz não é o que o cliente precisa. O cliente precisa de um sistema que faça o financeiro, organize o financeiro para ele. Beleza, eu vou mostrar que o Modum tem isso. Mostrei isso, ó, agora ele também tem isso, tem aquilo. Olha, eu preciso de alguma coisa que tenha vídeos de treinamento para os meus funcionários. Olha, tá aqui, nessa parte você tem todos os vídeos desses assuntos, você vai nessa sequência, beleza? Ok. Além disso, você vai ter a sua rotina e tal. Então, adaptar o seu produto de acordo com o cliente precisa. Só que, lógico, vai ter não? Sem dúvida vai ter não. Por que vai ter não? Porque ele não está preparado para o meu produto? Pode ser. Porque o meu produto não atende às expectativas dele, ele queria muito mais do que aquilo. O meu produto é muito mais do que ele precisa, ele precisa só de uma planilha de Excel e eu estou oferecendo um sistema inteiro para ele. Então, tudo vai depender não só do momento, que é aquilo que o Ju falou, né? De repente não é o momento, realmente pode ser isso. Só que são várias variáveis, né, que interferem nessa tomada de decisão, no resultado, na venda e tudo isso daí. Era isso. Já, só fazer uma observação no que eu falei. Você está corretíssimo. Não quis colocar que eu falaria isso, eu ia deixar isso claro para o cliente. Mas, para mim, para o Juninho, é importante eu falar para mim mesmo isso. Cara, não é para ele esse produto. Porém, eu acredito naquela máxima, como você acabou de falar. Ainda não é. Porque é o que aconteceu com esse cliente que eu fui visitar agora. Eu tive a segunda oportunidade em menos de um mês de estar com o dono da empresa, né? Mas nem sempre vai acontecer isso. Então, ouvir mais é o essencial do negócio da venda. É entender isso. Se o cara quer no modo o financeiro, você não vai falar para ele, né, de outros processos. Você vai vender para ele o financeiro, que é o que ele está buscando, que ele atende, né? Então, quando o meu cliente me perguntou, eu quero ter uma margem de revenda nesse apartamento, eu não falei para ele que o cliente vai ter acesso a um aplicativo, que vai ligar à distância, que isso, que aquilo. Eu falei, cara, você vai conseguir aumentar a sua margem aqui mais ou menos umas 5 vezes o valor que você está investindo. É mesmo? É mesmo. Ô, Ju, mas esse ainda não pensa, só para eu jogar mais gasolina na fogueira, tá? Esse ainda não é que você fala, eu acho que é mais uma resposta interna, mais um conforto interno do que uma análise real. Porque se esse cliente, você fez toda a apresentação, aí você fala, não, ele disse não, você fala, não, tudo bem, ainda não é o momento desse cliente. Na semana seguinte, ele fecha com outro fornecedor. Quer dizer, que era o momento dele comprar, não era o momento, ele não comprou o seu produto.
Então, não é questão, nesse ponto específico, não é só questão do momento do cliente. Aí que eu disse também que a avaliação, será que o meu produto é suficientemente bom para ele? Será que ele está num preço legal? Por que será que ele não comprou? Então, não é só questão do momento. Ah, não, ainda não é o momento dele. Não, era o momento dele. Ele só não comprou com você, comprou com outro. Tá? Então, por isso que eu disse que brinquei que são várias variáveis, né? Mas eu Sim. concordo que é mais como fala? Uma autoafirmação ali de que, não, o meu trabalho foi bem feito, né? Mais uma questão de autoajuda do que de Isso. análise real do porquê que o produto não foi Esse é o vendido. ponto. A análise real deve existir, deve ser trazida para dentro, deve ser avaliada, deve ser considerado o ponto que foi errado ali, porque não conseguiu o fechamento, né? E são várias situações. Ontem também eu tive uma visita comercial que o dono da empresa me colocou, ao invés de colocar o comercial para falar comigo, ele colocou o Giovanni, por exemplo, que está aqui na sala. Ele colocou o criador de software. Eu não entendo nada de software. E o cara ficou numa reunião comigo de 1 hora falando de software. O que o software fazia? Eu queria saber qual seria a minha margem para revenda. Mas eu estava muito interessado no produto do cara, Chafi. Muito interessado. E para mim, esse cara tem o melhor produto do mercado. Então eu tinha que extrair informações ali naquela 1 hora que eu tinha com ele, mas ele não falava o que eu queria ouvir. Eu estava fazendo um cliente oculto, digamos assim. Eu queria entender o que ele fazia comercialmente para ter tantos clientes no mercado, né? E ele falou só de software, ele errou. Ele podia ter colocado o comercial para me posicionar ali, para fazer a venda e etc. E seria como uma revenda dele. Ou seja, eu não consigo vender o produto dele para ninguém. Faltou ele Não consigo. entender o desejo do cliente, né? Que era você. Faltou ele entender eu o que acho, que você queria. eu acho que isso é muito individual. Depende do produto, depende do cliente, depende de muitas coisas assim. O SDR tem que estar muito bem preparado para saber a hora mesmo de agir. Esse eu acho que é o ponto principal. Quando ele coloca no começo do capítulo, que eu lembrei da Rô, ele coloca o seguinte, como que é? Você não precisa falar diretamente com o tomador de decisão, né? E aí entrou em conflito na minha cabeça o que a Rô tinha colocado no grupo. Como que eu faço para subir 2 degraus ou 3 degraus dentro de uma empresa? Cara, para mim ficou claro, só nesse início do livro, Chafi, que eu preciso ter um vendedor dentro da empresa. Eu preciso ter um cara que compre o meu produto dentro da empresa, que esse cara é que vai vender lá dentro, né? E aí você sabe que eu e você, por exemplo, a Camila, a gente que tinha acesso à presidência, à vice-presidência de um grupo gigante, se a gente acreditasse em algo que estava sendo apresentado para a gente levava para a presidência e a gente vendia, a gente comprava aquilo. Então, muitas vezes, a gente se colocar no lugar do outro lado da mesa, né? Então, aí, eu aprendi uma coisa há 2 semanas atrás. Quando a Oi começou a me ligar e fazer esse questionamento, tal, não sei o quê, e que você falou, eu bloqueei, então, não sei o quê. Cara, eu sou muito direto. Hoje eu pergunto, deixa eu te falar uma coisa, eu estou bem enrolado aqui. Me fala em uma frase o que você pode me entregar, por que você me encontrou e o que você pode me entregar de benefício. Em uma frase. Se o cara se enrolar, eu falo, cara, não dá para eu falar com você agora. Se o cara falar assim, como aconteceu? Ele falou assim, se o senhor carregar o seu Oi, eu tenho um Oi pré-pago, pago R$20 por mês, que me entrega um excelente serviço. Só que ele me entrega 6 gigabytes de internet. Ele falou, se o senhor carregar os seus R$20 daqui 2 dias até 2 dias, o senhor, ao invés de ganhar 6, o senhor ganha 10 gigabytes. Eu falei, opa, excelente, estou carregando ele agora. E se eu tivesse entendido que era mais uma ligação da Oi, eu ia perder essa promoção, né? Então eu procurei assim, se eu identifiquei que é vendedor, e agora tem aquela história, manda o robozinho ligar, né? Olá, eu estou falando com o Romeu? Sim. Aí ele passa a ligação. Aí a mesma coisa, fala, cara, o que você pode me entregar aí em uma frase, por favor? Aí você fala, não. Aí fala assim, mas você conhece o Romeu? Você já foi cobrado pelo Serasa também. Né? Então tá, obrigado. Ô, Juninho. Oi, Rô.
E todo mundo, né, na verdade. Eu acredito que o que você falou agora conclui até o meu raciocínio e acho que chega a uma conclusão, principalmente do que a gente está falando agora, do comportamento, do relacionamento do SDR, do executivo de contas. Hoje, da experiência que eu tenho, da vivência de como eu estou me construindo, eu gosto de falar nisso, né, que eu estou me construindo, também não venho de uma transição de carreira, mas de uma construção. Eu acredito que a gente, como vendedor, como SRD, SDR, como executivo de conta, a gente tem que entender o feeling do nosso cliente e é isso. Esse é o grande ponto-chave da pessoa que está se relacionando. Porque, assim, ó, se eu sei que na minha frente tem uma pessoa que eu posso ser agressiva, eu vou ser agressivo, que ela vai me entender e ela vai responder e o feeling vai acontecer. E eu não posso ser agressivo, porque eu falo agressiva com as frases, igual, né, direto, e eu acredito nisso. Só que eu tenho que ter peito para poder falar isso. Eu não posso falar isso, né, tipo, com medo, uma ovelhinha dando um rugido de leão, assim, não dá. Mas eu tenho que ter confiança ao falar e, principalmente, eu tenho que entender quem que está na minha frente, quem que é esse tomador de decisão que está na minha frente, como que é o comportamento dele. Eu só vou saber isso analisando. E posso fazer fechamento de venda sem ser agressivo, sendo leve, dentro de um tempo e que vai fazer sentido para a pessoa. Então, assim, nós que estamos aqui vendendo, tem que ter esse feeling. Aí você falou, cara da Oi. Grande parte, eles não têm capacidade de venda, eles só foram contratados para ficar ligando e lendo script. Então, por isso que a gente né, desliga. E a gente está aqui para fazer diferente, né? Igual a questão da frase, né? Encontrar um ponto que a gente não seja igual todo mundo e que alcance o resultado inicial que a gente quer. Acho que é isso, porque já passou 1 minuto. Desculpa. Cara, ó, só para eu não dormir com essa. Na verdade, eu concordo exatamente esse o ponto, né? Nós que somos de relacionamento, além de comercial e etc., né? A gente vive de relacionamento. Eu sempre vivi de relacionamento. Então, você entender o momento certo, tanto para você como para a pessoa que está, para o seu cliente, isso é essencial. Então, a Rô, que fez a apresentação, aquela questão do almoço, de você não saber se deve ir ou não deve ir, eu acho que é aquilo lá. Você tem que entender o que você quer, se faz parte da sua estratégia, se vale a pena esse almoço, se não vale. Eu sou o extremo. Eu sou relacionamento ao extremo. Ontem eu vendi um produto para uma cliente e eu fiquei extremamente irritado com uma situação, mas eu sentei para ouvir um consultório médico e aí tem a Alexa fazendo o serviço da recepcionista, né? Então, a Alexa recebendo os clientes ali na sala de espera. Não tem secretária física, então eu fiz uma programação para a Alexa recepcionar. E eu estava ali vendo os testes, o comportamento dos clientes e tal, para passar para minha cliente, dos pacientes para passar para minha cliente. De cara, uma mulher sentou e já falou, não sabia que eu era responsável. Ela de cara falou assim, nossa, que nojo, para quê? Nossa, no que ela falou, nossa, que nojo, já dói, já sobe o estômago e você quer revidar, né? E é esse o processo que você tem que dominar. E aí ela completou, que nojo, mais uma mulher para eu ter que ficar ouvindo. Cara, não é o meu produto, não é nada. Eu ouvi ela concluir, eu falei assim, dei risada, eu falei assim, nossa, mas por que isso? Meu, ela só foi negativa, falando um monte de coisas negativas, etc, reclamando porque na vida dela só tem mulher mandando na vida dela, etc, porque o ex é mulher, porque secretária de médico é mulher e agora a Alexa tem que ser mulher. Quer dizer, não tinha nada a ver com o meu produto, mas isso dói, isso incomoda. E se você não está pronto para ouvir, você não está pronto para ouvir críticas e está aberto, você acaba sendo agressivo, você acaba sendo dono do produto mais do que o produto é. A dona Mariana sempre falou uma coisa assim, ó, a empresa é maior do que você. Então, você não pode dominar a empresa tem que te dominar. Então, o serviço ele é maior do que os meus pensamentos, dos meus princípios e etc. E às vezes a gente dominando, achando que nós somos dono de um
produto, de um serviço, mais do que ele é por si só, né? A gente acaba tomando os pés pela cabeça. Enfim, então foi só uma... Eu sou muito emotivo e muito relacionamento. Então eu trago muito isso. Depende do dia, Chafi, eu sou positivo. Depende do dia, eu sou extremamente negativo. Por isso que eu acho essencial você ter um acompanhamento e trazer para dentro e articular e ver onde foi o erro, compartilhar com pessoas tecnicamente falando para melhorar o seu desempenho e essa transformação que é constante, né? É isso. Só para não dormir com esse amargor. Maravilha, Ju. Mais alguma coisa, galera? A gente combinou... Oi, Rô, pode falar. Não, finaliza aí, depois rapidinho. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Rô, foi seu aniversário ontem? Era isso que eu ia falar. Oi? Da gente dar parabéns para a Rosana. Parabéns, Rô! Obrigada! Obrigada, gente! Desculpa atrasado, mas são só algumas horas. Atrasadinha. O meu é sábado. Obrigada. Eu já vou avisando com antecedência para ninguém errar, tá, Rô? Você faz desse jeito, viu? O meu é terça que vem. Vai ter churrascão, Ju? Vamos lá, gente. Canta gente. Só para os amigos, Chafi. Tudo taurino. Tinha que fazer a festinha dos aniversariantes de abril. Parabéns, viu, Rô? Parabéns. Obrigada. Gente. Obrigada, gente. Gente, eu acho que é isso. Eu estava conversando aqui com a Cami. Na próxima reunião nossa, a gente já inicia o networking, tá? A gente só não iniciou porque realmente não está todo mundo, tem um pessoal de fora que queria mesmo participar desse momento. A gente ainda está decidindo se vai ser, por exemplo, quem apresenta, se apresenta no final, como pessoa e como empresa. Então, a gente ainda está decidindo, mas só para avisar que a partir da semana que vem a gente inicia esse processo que a gente conversou na última reunião. Chá, se você puder tocar o sorteio da mesma maneira como você tocou, qualquer coisa a Aline e a Nai dão um suporte na gravação. Toquei assim, né? Hã? Toquei mais ou menos, né? Porque eu lancei o troço, todo mundo respondeu e morreu ali. Você esqueceu de fazer o sorteio? Isso tá tudo bem, a gente Totalmente. Eu lembrei no sábado à noite, eu falei, agora não, né? Aí no domingo a Aline lembrou, aí eu lembrei de novo que eu tinha lembrado e esquecido no sábado, mas tudo bem. Acabou dando certo. Obrigado, Aline. Imagina, tudo bem, Maria, tudo certo. Eu estava fazendo café enquanto a Rô estava apresentando, eu estava escutando. Aí depois eu vim para cá e aí eu acabei ficando quietinha hoje, mas eu estava aqui. Tá tudo certinho. Então, tá bom. Gente, muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. Bom final de semana. Na ausência da Camila, eu falo, entendeu? Na ausência da Camila, eu falo bom final de semana. Beijão para todo mundo. E a gente, beijo. Bom dia. Valeu. Beijo, bom dia.